Amém? Hoje não precisa Amém. de Cumprimento a tradução, todos. porque não tem, nossa irmã italiana não está aqui hoje. Sinta-se livre, pastor Tarcísio, está interferindo aqui a sua voz, já está registrando, amém? Baixa aí. Fecha esse microfone aí em cima. Porque senão não vai ficar legal a registração, é porque o senhor está perto dela. Mas agora melhorou? Se ele falar, eu escuto. Fala aí, tá assim. Estou escutando ele. Mas é porque ele está perto da senhora, aí eu fico ouvindo a sua voz e a voz dele. Pega o fone. Pode Amém? falar. Amém, pastora. Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, paz. Que Deus abençoe a cada um de nós nessa tarde, noite aí. E glória a Deus por essa oportunidade. Glória a Deus. Eu quero pedir aos amados que puderem, que abram suas Bíblias em Mateus 6, versículo 10. Mateus 6, versículo 10. Diz assim: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Também quero pedir que venhamos abrir nossas Bíblias em 2 Coríntios 5, 20. Eu marquei aqui para ficar mais rápido. Que diz assim: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. E Poderia também repetir, pastora? Mateus? Sim. Mateus 6, 10. Sim. Depois 2 Coríntios 5, 20. E agora Efésios 6, 20. Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo, por essa linda oportunidade. Eis aqui a minha vida, me usa como instrumento nas tuas mãos e nos revela, Pai, a tua palavra, porque certamente os teus servos hão de ouvir a tua voz. Te damos graça em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu tenho pensado muito sobre ser o embaixador de Cristo na terra, sobre tomar posse das regiões em que nós nos encontramos. E o Espírito Santo tem ministrado muito no meu coração sobre essa palavra, sobre pensar em ser embaixador. E eu estava fazendo algumas pesquisas e eu gostaria de falar o que é ser um embaixador. Ser embaixador é um funcional diplomático de mais alto nível acreditado junto a um Estado estrangeiro ou organização internacional, encarregado de chefiar a missão de seu país que ostente a classificação de embaixada ou delegação, ou seu equivalente. Detém plenos poderes para representar seu país e, em geral, para celebrar tratados entre estados que representam. A palavra do Senhor nos diz que nós somos cidadãos dos céus. Nós somos pessoas que não temos... a nossa identidade é servo do Senhor. A nossa identidade é ser um embaixador. E a semana passada eu tive uma experiência muito tremenda, quando eu fui atender uma cliente na casa dela, e eu tive essa visão. Há um tempo já que eu atendo, e eles são um casal, que eu declaro que eles eram, não são mais, um casal de pessoas espíritas, e eles, todas as vezes que eu ia atender essa senhora, ela falava comigo que eu ouvia vozes no ouvido dela. E eu orava, expulsava, e voltava, e ela dizia a mesma coisa. Mas a semana passada eu disse assim, eu preciso tomar posse daquela região espiritual. Eu preciso tomar posse daquele clima espiritual. Porque eu creio que nós somos embaixadores de Cristo. E nós temos autoridade, em nome de Jesus, para mudar uma situação, para fazer a diferença. Porque o Senhor já nos entregou isso, quando Ele disse que nós somos embaixadores em cadeias. Nós fazemos a diferença. O Senhor Jesus, quando ensinou a oração do Pai Nosso, Ele disse, venha o teu reino.
O reino de Deus precisa ser implantado na terra. E é maravilhoso cada um de nós estarmos implantados em estados diferentes, em países diferentes, em nações diferentes, para decretar o reino de Deus na terra, para tomar posse do lugar que nós estamos para o Senhor. E quando eu fico pensando, a palavra do Senhor diz que nós fomos chamados filhos de Deus. E a tantos quanto o receberam, deu-lhes o quê? O poder de sermos chamados de filhos de Deus. Que lindo esta revelação. Nós temos poder, amados. Tem um louvor que diz assim, me dá poder de filho, porque está na hora de eu andar sobre as águas. Me dá poder de filho, porque está na hora de eu viver a multiplicação. Me dá poder de filho para saquear o inferno e trazer as almas para Cristo. E voltando à experiência que eu tive a semana passada, quando eu chegando na casa dessa senhora, eu tomei posse da armadura do Espírito Santo. Porque em Efésios 6 nos traz esta armadura, né? Nos manda a gente revestir de toda a armadura de Deus, né? Para que a gente possa estar firme contra os astutos intentos de Satanás. E na calçada eu fui me revestindo desta armadura e quando eu entrei, a porta da casa dela já estava aberta, porque eles deixam a porta da casa deles aberta para mim, já é uma legalidade no mundo espiritual. E quando eu meti a mão naquela porta, eu disse, eu entro nesta casa, em nome de Jesus Cristo, e repreendo os principados e potestades do mundo da maldade que agem nesta casa. Antes de eu fazer tudo isso, eu sentei com meu esposo, porque aqui há uma embaixada. Aonde nós estamos aqui tem uma embaixada de Cristo estabelecida. E aí nós conversamos, eu falei, eu preciso que você me instrua como que eu faço para tomar aquele clima espiritual para o Senhor, para ganhar aquelas almas para o Senhor. Me ensina o passo a passo de tudo isso. E ele me falou algumas coisas, depois o Espírito Santo completou outras. E quando eu entrei na casa daquela mulher, eu tomei essa atitude. E sentei e fui fazer a unha dela. E aguardando, orando o tempo todo e pedindo que ela me desse uma oportunidade para fazer tal, o que iria ser feito. E já terminando a unha, ela disse para mim assim, Adriana, sabe aquelas vozes? Eu ouço de novo aquelas vozes, só no ouvido. E ela falou o que aquelas vozes falavam. As vozes xingam palavrão, declaram músicas diabólicas, e ela fala que ela acorda com aquelas vozes no ouvido. E eu parei de fazer a unha, olhei nos olhos dela, porque nós precisamos dar atenção o que merece atenção. Nós não somos pessoas que temos que fazer 10 coisas ao mesmo tempo, porque quando a gente faz isso, a gente não está em lugar nenhum. Então, a gente precisa estar focado num lugar só. E eu olhei nos olhos dela e falei com ela, sabe o que é que fala no seu ouvido? Ela, não, o que é? Ela deve ser coisa mal, né, Adriana? Eu falei, são demônios que sopram nos seus ouvidos. E só tem uma maneira para você ficar livre desses demônios, é expulsando eles em nome de Jesus Cristo. Você quer que eu faça isso? Ah, eu quero sim, mas você vai repetir uma oração comigo antes disso. Tá bom assim? Tá. E nisso, o esposo dela, ele já é um senhor, ela tem 82 anos, e ele tem acho que 85, 87. E ele veio andando, passou pelo quarto, voltou para a sala, e sentou numa distância bem longe da gente, lá para a sala. E ela falou comigo assim, depois que ele sair do quarto, você pode orar. Eu falei, não, ele já está na sala, então pode orar. E aí repeti uma oração com ela, né, que ela pedisse perdão dos seus pecados, né, que entregasse sua vida a Jesus, que ele fosse Senhor, Salvador da sua alma, Senhor da sua vida. E assim ela repetiu toda aquela oração, né? E assim que ela repetiu, eu falei, agora eu vou orar por você. E aí me levantei e expulsei os demônios da vida dela, da casa dela, da família dela, e também rejeitando toda a retaliação sobre a minha casa, sobre os meus filhos, sobre o meu marido, sobre a minha vida, para que o inimigo não tivesse legalidade nenhuma. Nós somos esses embaixadores que decretamos a embaixada de Cristo na terra, aonde nós estamos. E aí, quando eu comecei, aí orei e voltei, sentei, voltei a fazer só a unha, e o Espírito Santo fluiu em mim um louvor. E eu comecei a louvar aquele louvor que diz assim, existe um rio, Senhor. E eu estava balbuciando esse louvor bem baixinho, e ela ouvindo também, e o esposo dela é surdo, ele não ouve nada, quase nada. E quando eu comecei a ministrar esse louvor, enquanto eu fazia a unha, ele levantou correndo e chegou na porta da sala, da salinha que eu estava, e disse para ela assim, você está cantando, velhinho? Que ele é muito austero, ele é um senhor já, né, general lá, aposentado do quartel. E aí ela disse, não, não, eu falei, não, senhor Omar, eu que estou louvando ao Senhor com louvor. Aí ele, isso mesmo, minha filha, quem canta os males espanta. Eu falei, não, não, senhor Omar, a Bíblia diz
que Deus habita no meio dos louvores e Deus está neste lugar. E ele voltou e foi deitar lá. Pronto, está decretado. Naquele lugar agora, a glória de Deus está estabelecida ali, porque alguém decretou. A palavra do Senhor diz que aonde nós colocarmos as plantas dos nossos pés, o Senhor nos daria. Mas acontece que nós, cristãos, perdemos a visão do reino. Perdemos a visão de dizer, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Qual é a vontade de Deus? Para que todo joelho se dobre, que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Dizer para as pessoas que elas são agora, quando recebem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Salvador da sua alma e Senhor da sua vida, agora ela tem poder de ser chamado de filho de Deus. A coisa mais triste que tem é quando o cristão perde essa visão. E nós temos alguns casos de pessoas que perderam a visão. Lá no início da Bíblia, a gente viu, por exemplo, o exemplo de Rebeca. Ela perdeu a visão. Ela chamou o seu filho para que o seu filho viesse mentir para o seu pai, dizendo que ele era Esaú, porque Esaú tinha o direito à primogenitura. Isaac, por sua vez, também tinha perdido a visão, porque ele amava Esaú. Ele tinha admiração por Esaú, porque Esaú ia à caça. Esaú, ele fazia diferença como homem, e isso chamava a atenção de Isaac. E o que aconteceu com Rebeca quando ela perdeu essa visão? Ela chamou o seu filho, levou o seu filho a enganar o seu pai. Mesmo o seu filho falando, mãe, mas ele pode descobrir que eu não sou Esaú, e sim Jacó, e ele pode me amaldiçoar. E ela diz assim, que toda essa maldição recaia sobre mim. E mais à frente a gente vê aquela mulher dizendo para Isaac, eu estou amargurada de espírito, eu estou aflita, eu estou angustiada. Porque ela trouxe maldição para cima de si. Por quê? Porque perdeu a visão. Quantas vezes nós perdemos a visão do reino de Deus estabelecido na terra? E aí vivemos como o quê? Como miseráveis, como aquele homem na beira do caminho, clamando, pedindo. E aí, quando Jesus chamou a atenção dele, que era o cego Bartimeu, o que queres que eu te faça? Eu tenho a vista. Por quê? Porque ele perdeu a visão. E ele precisava ter vista para ver novamente. E ele recebeu visão, recebeu fé, e ele foi. Quantas vezes perdemos a visão e precisamos trazer o reino de Deus para a terra, para fazer a diferença. Quando nós somos convidados, Jesus nunca se negou de ir em casa de ninguém. Todo convite que ele recebia, ele ia. E quando nós recebemos um convite, o que a gente faz? Ah, não vou lá não, estou desanimado. Ah, não, hoje está chovendo muito. Hoje está muito quente. Eu não vou muito com a cara daquela fulana. Eu não quero muito ir lá. Mas quando nós levantamos, agora que a gente está voltando um pouco de poder fazer essas visitas, né, para quem tem condição de ir, está vacinado, e todos os seus protocolos certinhos, nós precisamos tomar posse da região celestial daquele lugar. E decretar, eu entro neste lugar em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, eu amarro os demônios que atormentam esta casa. Porque nós somos chamados para fazer o quê? Para trazer a embaixada de Deus para aquele lugar, para aquela região. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós temos poder. Foi nos delegado esta autoridade. Mas precisamos levantar todas as manhãs e nos revestir da armadura do Espírito Santo. Para quê? Para que a gente esteja pronto para os astutos intentos do inimigo. Porque a palavra do Senhor nos diz que os anjos do Senhor acampam-se ao nosso redor, nos guardando, nos livrando. Aqui é o Salmo 91. Aquele salmo é lindo, né? Nos livrando, nos guardando, nos assegurando. Mas a palavra também nos diz que ao nosso derredor está o nosso inimigo, rugindo como se fosse um leão. Ele não é leão, não, tá, gente? Não é nada. Mas ele faz barulho como se fosse um leão, buscando uma brecha para que possa nos alcançar. E quantas vezes nós deixamos brecha? Quantas vezes nós deixamos brechas abertas? E aí o nosso inimigo nos ataca. Mas o Senhor nos garantiu que nós somos chamados para fazer a diferença. Outra pessoa que perdeu visão. 2 pessoas lá no Antigo Testamento, me parece que é Reis. Essa menina teve visão, ela foi levada para a casa de Naamã, e ela foi levada como escrava, mas ela nunca perdeu a visão do reino. Ela sabia que ela entrou naquele lugar para fazer diferença. E quando ela viu o seu Senhor com o corpo tomado de lepra,
Ela chamou a sua senhora e falou, se o meu senhor estivesse na minha terra, certamente o profeta oraria ao seu Deus e ele ficaria curado da sua lepra. E o que aconteceu? Todos conhecemos a história. E Naamã foi desafiado e tudo mais, e ele foi curado da sua lepra. Aí o mesmo menino, né? Eu acho que é o menino de Eliseu, né? Eu esqueci o nome, Geazi. Geazi ficou encantado com a riqueza que Naamã tinha. E ele queria o quê? Aquela riqueza. Por quê? Perdeu a visão. E aquela lepra que estava naquele homem se apegou agora a Geazi. Quando nós perdemos a visão, nós atraímos o quê sobre as nossas vidas? O mal que está sobre a vida do outro. Ficamos com o olho grande o que o outro tem. Como é que conquistou tantas coisas? Como é que conseguiu tanto? Poxa, eu faço tanto, eu faço isso, eu faço aquilo. Aí perdemos a visão que nós somos chamados de filhos de Deus. A palavra do Senhor nos diz que tudo é nosso. Nós de Cristo e Cristo do Pai. Tudo é nosso, já foi decretado, já foi declarado. Mas por que eu não recebi, pastora? Porque não estamos prontos. A Bíblia diz que nós perdimos mal para os seus próprios deleites e vontades. A palavra do Senhor diz assim, agrada-te do Senhor. Vamos dizer outra palavra, agrada-te no Senhor. E Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, tudo mais Ele fará. Quando Moisés foi se encontrar com o Senhor naquela sarça e viu, né, que aquela sarça, até tem a foto aqui atrás, que era tomada de um fogo e ela não se consumia, o que aquela voz falou com ele? O Senhor disse para ele, tira as alparcas dos teus pés, porque o lugar que você pisa é terra santa. Aquela voz dizia para Moisés assim, muda a tua jornada, muda a tua caminhada, santifica os teus pés nesse lugar que é santo, porque todo o seu corpo será santificado. Porque a palavra do Senhor diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Eu sou manicure, pedicure, e quando eu faço unha das minhas clientes, eu estou ali fazendo unha, consagrando aqueles pés, para que aqueles pés encontrem o verdadeiro caminho. As mãos também, para que aquilo que elas peguem sejam santificadas, para o toque das suas mãos nas suas casas sejam santificadas. Quantas mulheres se sentem humilhadas, não querem nem falar da sua profissão? Eu conheço uma irmã em Cristo, muito querida, ela tem uma autoridade linda no mundo espiritual, mas não tem visão. Nunca quis falar que ela era faxineira da escola. Sempre dizia para nós que dava a entender que era uma professora, uma supervisora, alguém de alta patente. Mas a alta patente que se tinha naquela escola era ela. Porque ela entrava em todas as salas, ela tinha liberdade na secretaria, nos banheiros, nas escolas, em todos os lugares. Estava ali para decretar que aquele lugar era de Cristo. Consagrar os lugares ao Senhor. Aleluia. São trabalhos de honra que nós achamos que é desonra. Né? Às vezes eu recebo pessoas aqui que, eu consegui um trabalho e eu vou trabalhar de empregado doméstico. Eu falei, que maravilha! E a minha patroa me deu a chave na minha mão. Que maravilha! Consagre essa chave ao Senhor. Entre nessa casa em nome de Jesus, repreenda os demônios, vai consagrando tudo que tem lá, porque já te deram liberdade para isso. Quando eu vou na casa da minha cliente, a porta está aberta, a porta está aberta. O reino de Deus está estabelecido naquele lugar, porque o Senhor me enviou como embaixador. Nós precisamos trazer o reino dos céus para a terra. E estabelecer e pedir a Deus, Deus, abre os meus olhos. Como aquele menino também acho que eu até anotei aqui, Eliseu. Eliseu orou ao Senhor e disse, Senhor, abre os teus olhos para que ele veja. Está lá em 2 Reis 6:17. Porque o menino não tinha visão dos cavaleiros. Para ver o exército de Deus exatamente, amor. Não via. Ele estava com os olhos vendados. E se você, amados, já recebeu a visão do Espírito Santo e tem alguém que você ama e gostaria que recebesse, peça a Deus, Deus, abre os olhos dele para que veja. Quantas pessoas andam guardados, resguardados pela glória de Deus, mas não sabe, anda resmungando, anda murmurando, não acredita. Se a gente tão somente falar, Senhor, abre os olhos para que veja, para que saiba o que está acontecendo. Precisamos pedir ao Senhor, Deus, abre os meus olhos espirituais, abre os meus ouvidos espirituais, abre o meu coração, me dá entendimento da tua palavra, me faça viver a tua palavra. Uma vez eu li um livro que eu nunca me esqueci, eu li esse livro há mais de 20 anos atrás,
ele chama assim, Orando a Palavra. E esse livro me ajudou muito porque ele me fazia ler a Bíblia e me fazia orar a Bíblia na minha vida. E muitas vezes, quando eu vou orar, a palavra do Senhor flui em mim. Para quê? Para trazer o reino de Deus na terra e estabelecer. Porque o que Jesus disse quando ele foi tentado? Porque está escrito. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Porque está escrito. Precisamos ler a palavra. Precisamos comer esta palavra. Amar esta palavra. Às vezes a palavra do Senhor desce. É o pão, ela desce em nossa boca como fel. Amargo, é exortação, é duro, mas depois ela é como mel, ela é doce, ela ensinou, ela exortou, ela ensinou, instruiu, mostrou, porque a palavra do Senhor nos ensina o quê? O pai exorta o filho a quem ama, o filho a quem quer bem. Cuidado quando você ou eu não fomos exortados. Estamos correndo risco. Às vezes nós estamos tão altivos, tão grandes, tão soberbos, que o Senhor não consegue mais alcançar. E a palavra fala que o soberbo, Deus conhece ele de longe, resiste ele de longe, ou seja, ele fica longe, ele não consegue se aproximar, porque o homem e a mulher que se aproxima de Deus, ele se considera o quê? Pecador, miserável, mas que é outra resposta linda? Um pecador amado, um pecador arrependido, um pecador perdoado, e que agora foi feito filho de Deus. E aquele que se enxerga como pecador, ele não continua pecando. Sabe por quê? Ele se aproxima de Deus todo dia. E fala, Senhor, santifica a minha vida. Perdoa os meus pecados. Eu quero ser mais parecido com Jesus. Tanto que o apóstolo Paulo ele falou assim, sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ou seja, precisa haver em mim, em cada um de nós, um brilho que eu não possa ver. Mas que as pessoas que nos olham possam saber que Cristo vive em mim. Que Cristo está em mim, que o que sai de mim é de Deus. Ou se não falo nada, o meu silêncio, o meu andar, os meus gestos, o meu vestir, exala a aparência de Cristo, o perfume de Cristo, a presença de Cristo. Somos esses embaixadores que precisamos trazer a glória de Deus neste lugar. Coisa linda, nós estamos numa live e cada um espalhado em cada canto da terra. Podendo fazer isso, Deus, eu tomo posse dessa região, Deus, eu tomo posse dessa rua, eu tomo posse desse lugar em nome de Jesus, porque aqui é uma embaixada e eu trago o reino do céu para a terra, para que se faça a tua vontade, para que se faça o teu querer, porque eu creio que o Senhor está fazendo uma grande obra, que os meus olhos não conseguem acompanhar, mas é os olhos da fé. Os olhos da fé. Que a gente possa enxergar, exercitar. A Bíblia fala que o homem prudente, a mulher prudente, ela ouve estas minhas palavras e a pratica. Que a gente possa colocar em prática o que a gente ouve aqui, porque todos os dias há para nós um ensinamento, todos os dias há para nós um crescimento, mas daqueles que querem crescer e aqueles que não querem se lançar. A Bíblia fala que as crianças elas herdarão o reino do céu. Por quê? Porque ela se lança no colo do pai. Sabe a criancinha, quando ela não tem maldade, você coloca ela em cima da mesa ou de algo mais alto e abre os braços e fala assim, vem, pula no colo do papai, da mamãe, e ele lança os bracinhos e pula no colo, porque ele confia que o pai vai pegar. E quando nós nos lançamos nos braços do pai, nós estamos sendo o quê? Filhos. Eu confio, eu vou me lançar, porque quem está comigo é maior. Porque aquele que começou a boa obra é fiel para terminar o teu grande dia. Que a gente possa fazer a diferença em cada canto que cada um está, tomando posse. Mas eu prego há tanto tempo para fulana de tal, ela não me escuta. Eu prego tanto tempo para o meu filho, ele não me ouve. Eu prego tanto tempo para o meu marido, para minha esposa, não me ouve. Tome posse primeiro das regiões espirituais. Porque a nossa luta, diz a palavra do Senhor, não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados e potestades do mundo da maldade. A nossa luta é contra esses demônios. E eles estão amarrados, repreendidos e expulsos no nome de Jesus Cristo. Porque esse nome nos dá autoridade. Nos dá autoridade. E que a gente possa fazer essa diferença. Que a gente possa ter os olhos abertos, o coração sensível,
que a gente possa ter essa visão de reino. Eu não faço parte de Juiz de Fora, nem de Minas Gerais, nem de canto nenhum. Eu sou cidadã do céu. O apóstolo Paulo ele chegou a essa conclusão, porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. É ganho. Mas viver nesta terra é Cristo. Cristo sempre, o tempo todo. Porque eu sou de Cristo. Eu vivo para Cristo. A minha vida é dele. Ele é o meu Salvador e ele é o quê? Ele é o meu Senhor. Ele é o dono da minha vida. E como tal, eu vou trazer o reino de Deus para a terra. Sim, para fazer a diferença, para saquear as almas do inferno. E às vezes nós agimos sem visão nenhuma, sem entendimento nenhum. Aí vamos na carne primeiro, sem antes saquear o inferno em nome de Jesus, repreendendo os demônios. Que nós possamos ser canais de salvação, instrumentos eficazes, entender que nós fomos feitos filhos de Deus. E agora nós temos poder para vencer o mal. Sois fortes e já venceste o mal. Mas essa palavra foi dita para os jovens. A Bíblia diz, nós somos jovens. Porque aqueles que esperam no Senhor têm as suas forças renovadas todos os dias. Eles sobem com asas como águias. Caminham, não se cansam. Correm, não se fadigam. Porque tem visão de águia. E tem muito cristão com visão de galinha. O que é visão de galinha? Tudo que joga no chão, vai lá e come. Vai lá e come. Só anda, olha para o chão. A águia não. A águia sobe alto. Alto. Ela voa alto. Para ter uma visão melhor. Que a gente possa pedir ao Espírito Santo, Deus me dá visão. O que o Senhor quer de mim onde estou? Como agir neste lugar? Uma vez eu ouvi um testemunho que eu nunca nessa minha vida eu vou ouvir, isso tem mais de 10 anos. Eu não sei se eu contei aqui, mas se eu contei, eu vou contar de novo. Há um grupo de missionários que eles fazem missão pelo mundo inteiro. E eles sempre pegam, então, o lugar que o Espírito Santo os manda ir, e eles fazem uma embaixada, chamam os irmãos em Cristo, oram, fazem estratégia de oração e saem para o lugar que Deus mandou. E aí esses missionários chegaram numa terra, acho que foi nos Estados Unidos, eu não me lembro, e Deus mandou a missionária ir para a praça. E aí ela foi para a praça. E quando chegou na praça, o Espírito Santo disse para ela, você está vendo aquele banquinho ali? Sobe em cima dele. Que é isso, Espírito Santo? Sobe lá, filha. Aí ela subiu. Agora olha para o banheiro público. Está vendo o banheiro? Tô. Prega para o banheiro. Pregar para o banheiro? Sim, prega para o banheiro. E faz apelo e tudo mais. E assim ela fez. E pregou para o banheiro. Banheiro público! Arrependa-se dos seus pecados! Receba Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida! E pregou, e todo mundo passando e falando, doida, essa mulher é louca, maluca. E juntou de gente. Ela foi embora. Aí desceu o suor até frio. Ai, muito obrigada, Espírito Santo. Acabei, obrigado. Amanhã você volta no mesmo horário. E ela voltou durante 7 dias, no mesmo horário, fazendo a mesma coisa. Ela já chegava, o povo já falava, vem a doida. Vem a maluca. E ela fazia. E aí, gente, o chão não tremeu, não choveu pedra, nada aconteceu, aos olhos dela. Ela juntou o grupo de missionários, foram embora. Passaram-se alguns meses, ela abre o jornal na primeira página, estava escrito, sabe o quê? É descoberto um homem estrupador que estrupava crianças no banheiro público da praça tal, da cidade tal. Abusava de crianças de 7 a 11 anos. Tá vendo? Sabe o que ela fez ali? Ela tomou posse do reino, trouxe para a terra, repreendeu os demônios, expulsou os demônios e foi tudo exposto. Ela pôde fazer a diferença. Aleluia. Que sejamos ousados. A palavra que nós lemos aqui em Efésios fala dessa ousadia, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Para que eu seja ousada para falar, como me cumpre fazê-lo. Isto é ousadia. Tomar o reino de Deus e estabelecê-lo na terra. Fazer a diferença. Sermos instrumentos, sermos atalaia. Sabe onde que a atalaia fica? Ele não fica embaixo, não. Ele sobe lá para cima. Ele fica mais alto da cidade, não é assim? E ele fica olhando lá, o que está vendo? Se os inimigos estão chegando, o que está acontecendo, ele tem visão. Aí ele grita lá para baixo e fala o que está acontecendo. Visão, estratégia. E tudo isso foi nos entregue aqui. Se tão somente a gente mergulhar e abrir o coração e pedir, Deus, eu quero esta visão. Senhor, eu quero ser assim. Eu não tenho sido até agora, mas a partir de agora eu quero fazer essa diferença. Eu quero ser este canal de bênção.
Quando uma cliente me chama para ir na casa dela, eu não atendo em casa, só em casos específicos. Mas quando uma cliente me chama para ir na casa dela, eu olho e falo assim, o que o senhor quer de mim lá? O senhor me leva lá, mas para fazer a diferença. Eu não sou empregado e nem escrava de ninguém. Eu sou serva do Deus Altíssimo que me levantou para abençoar a casa de fulano. E para ela é uma honra me receber. Isso não é soberba não, irmãos. Isso é entender que eu tenho o poder de filha de Deus. Ela está recebendo uma embaixadora de Deus. E ai dela se me tratar mal. Eu não vou brigar, não. Mas o Deus que me defende briga a minha causa. Briga por mim. Porque a palavra do Senhor diz que Jesus foi levado como ovelha muda ao matadouro. Se esvaziou, assumindo a forma de servo. E ao terceiro dia ele ressuscitou e foi lá no inferno. Aleluia! E tomou a chave da mão do diabo. E nós estamos aqui para anunciar o evangelho, para sermos canais de salvação. Já estou terminando, já me foi dado o tempo, e que o Espírito Santo continue ministrando aos nossos corações, nos ensinando, nos instruindo, e que a gente tome posse do reino de Deus aqui na terra. E que comamos o pão quentinho da padaria celestial. Amém? Muito obrigado, pastora Maria Rita, que Deus abençoe a sua vida mais e mais, e assim eu agradeço por essa rica oportunidade. Amém. Glória ao Pai, glória ao Filho, e glória ao Espírito Santo. Eita, Jesus tremendo, que pão! Esse pão veio cheio de, meu Deus, de mel, de cocada, de queijo, lá de Minas, do céu de Minas. Muito obrigada, Jesus, por este pão quentinho, né? Deus nos fez representantes legais de Jesus Cristo aqui na terra, não é verdade? E por isso que o apóstolo Paulo nos chamou de embaixadores de Cristo, e essa responsabilidade de sermos, né, representante dele aqui, né, dele, o E com E maiúsculo, de Jesus aqui na terra, nos foi conferida quando Jesus delegou sua autoridade à igreja. Jesus delegou essa autoridade a nós, não é? Antes de ser assunto nos céus, ele disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E logo em seguida ele passou essa autoridade para nós, como está lá em Mateus, né? 28, 18, 20, e diz assim: ide portanto, fazei discípulos de todas as nações, discípulo di tutte le nazioni, perché già c'è una sorella aqui italiana, e mesmo a noi, que é Marcella, batizando-os. Pati, sorella, sia benvenuta. Amém. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo, ensinando e guardando todas as coisas que vos tenho ordenado. Nós temos que guardar tudo que Jesus nos ordena para fazer com excelência. Não podemos fazer a obra de Deus relaxadamente, desorganizado, sem saber o que está fazendo. Não é verdade? Temos que guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Veja, o Senhor, ele disse, vai. Não se sinta só, Maria Rita. Não se sinta só, todos que aqui estão, né? Pastora Ruth, pastora Adriana, pastor Tarcísio, Helenice, seja bem-vinda, minha amada, Ivonete, Célia, Carla Lopes, Jailta, missionária Jailta, Rita, Rejane, Diaconisa, missionária Jacira, Deusilene, Cleia, missionária Cleia, presbítera Carla, Vivian, que está aí nesse hospital, Marcella, italiana. Ele disse, ide. Ele nos deu e disse, não tenha medo, non avere paura, como diz em italiano, perché io sou con te. Tu não sei solo, você não está só. Eu estou com você, Rejane. Tarcísio, pastor Tarcísio, Célia. O Senhor Jesus, ele nos deu autoridade, ele passou essa responsabilidade como embaixadores, embaixatrizes que nós somos. Aqui a união, aqui é uma como é? Como é que chama? O local? É uma embaixada. Uma embaixada celestial. Uma embaixada celestial. A reunião, unione, de todo o povo italiano,
povo italiano, povo brasiliano, todas as nações, Suíça, Holanda, todas as nações que tem aqui nesse grupo, Brasil, aqui tem vários estados do Brasil, nós somos aqui, estamos numa embaixada celestial. Nós somos embaixadores de Cristo. Aonde nós estivermos, temos que declarar que só há um Deus que salva, que cura, que liberta, que transforma, que restaura, que guarisce, que transforma, que restaura. Amém, Marcela? Amém. Amém. Dio è buono. Tu sei uma embaixatriz de Jesus, Ambasciatrice. de Jesus Amém. Cristo, qui in Italia. E dove tu andare, tu bisogna capire che tu sei uma embaixatrice di Gesù per portare la parola di Dio. Amém. Amém? Amém. Glória a Dio. Glória a Deus. Amém. Grazie. Obrigada, pastora Adriana.